Última rodada de Champions League. Cara, os jogos dessa Champions aqui, todos no mesmo horário, tá? Todos às 17 horas, o bicho vai pegar. Tem muitas equipes, vou colocar aqui na classificação para vocês verem, ó. Tem muitas equipes que estão brigando pelo G8, e é bem interessante estar no G8 porque você evita um mata-mata. Tem muitas equipes brigando para estar na parte de cima da tabela, aqui desse azulzinho, tá? Tem muitas equipes brigando por classificação, inclusive o Manchester City, tá? Quem falou que essa Champions não seria legal, que esse formato aí vai favorecer os grandes, estavam completamente errados, tá? Essa, sem sombra de dúvidas, esse formato é o melhor formato da Champions. É sem sombra de dúvidas. Foi uma resposta da UEFA, né, para aqueles times que queriam criar a Superliga. E deu muito certo, cara. Deu muito certo. É tanto que a gente está chegando na última rodada com várias equipes, inclusive equipes grandes, tá? Precisando da vitória, precisando somar pontos para poder subir na tabela. Então, pô, sensacional. E nesse vídeo aqui eu vou comentar todos os jogos para vocês, tá? Cada um deles, eu selecionei obviamente os jogos importantes, os jogos que valem alguma coisa, porque, por exemplo, nós teremos Young Boys contra Estrela Vermelha. São dois times que não valem nada esse jogo, né? Nenhum dos dois times precisam da vitória. Então é um jogo que, se não vale nada, não tem por que a gente analisar para apostar, tá? É um jogo que a gente exclui ali do nosso planejamento, da nossa programação. Todos os outros jogos que eu estaria analisando aqui para vocês, obviamente, faz sentido para a gente, para poder apostar. E eu já vou começar com esse jogo do Borussia Dortmund contra o Shakhtar Donetsk. Mas antes, cara, curte o vídeo, se inscreve no canal para você ser notificado todos os dias com as análises que eu faço aqui, tá? No final do vídeo, se você gostar, compartilha com seu amigo, faz isso, velho, faz isso, para a gente poder atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas a ser mais assertivo, tá? E vamos lá, vamos embora para a análise de Dortmund contra o Shakhtar. Vamos olhar a classificação primeiramente, né? O Dortmund está aqui com 12 pontos. Vencendo esse jogo ele pode ir a 15, né? E pode brigar por uma vaga, indo a 15 pontos, no G8. É muito difícil essa vaga no G8, realmente, tá? Muito complicado, mas o Dortmund vai tentar fazer isso. E precisa não só vencer, como fazer um saldo de gols. Tem até um número marcado de gols marcados bem alto, só que o número de gols sofridos está bem ruim. O Dortmund está passando por um problema muito grande, né? Demitiu agora o treinador. No último jogo, com o treinador interino, acabou empatando, fez 2-0. Teve uma expulsão com 20 minutos, fez 2-0 e acabou sofrendo um empate. Então, assim, o Dortmund vem oscilando bastante. Para o Shakhtar, ele pode chegar a 10 pontos. Só que mesmo chegando a 10 pontos, cara, o time que tem 10 pontos aqui, que está na última colocação, é o Stuttgart, tá? O Stuttgart, ele tem 12 gols marcados e 13 gols sofridos. Mas o Shakhtar está com 7 gols marcados e 13 gols sofridos. Então, o saldo de gols do Shakhtar é muito negativo, né? A gente está falando de -6, enquanto o do Stuttgart está -1. Então, a diferença para o Shakhtar se classificar, ele teria que torcer para o Stuttgart perder, né? Para o City perder ou empatar, e ainda para o Dinamo de Zagreb também, e ainda aplicar uma goleada no Borussia Dortmund jogando fora de casa. Então, assim, a chance do Shakhtar praticamente já era, tá? O Borussia é favorito para esse confronto, acredito nessa vitória, mas nesse momento eu não gosto dessa cotação de 1,36. Para mim deveria estar pagando bem mais, porque o Borussia, como eu falei, demitiu seu treinador e está passando por um momento bem difícil na temporada, né? Um momento de queda. Inclusive tomou uma virada contra o Bolonha no jogo passado. Então, tenho minhas dúvidas para esse Borussia, não gosto dessa cotação, vou esperar no ao vivo para pegar uma cotação melhor desse Borussia Dortmund. Um mercado que seria interessante seria o over 1,5, tá? Eu gosto desse over 1,5, mas a cotação tá bem ruim, tá muito baixa, tá pagando só 1,14, porque são duas equipes bem ofensivas. Os jogos do Borussia tem acontecido o over 1,5, inclusive nos últimos 10 jogos do Borussia aconteceu esse over 1,5, e os jogos do Shakhtar também, os últimos jogos tem acontecido esse over 1,5, né? Um time que vem com a média de quase 2 gols marcados, mas com um gol sofrido. Então, esse 1,5 seria bem interessante. O 2,5 eu já acho um pouco mais arriscado e está também com a cotação bem baixa. Para mim é levar para o ao vivo mesmo esse jogo. Mas esses dois mercados para mim são os melhores, tá? Outro jogo bem interessante é o Sporting contra o Bolonha. Galera, o Bolonha também já não tem mais chance de classificação, tá aqui com 5 pontos, apesar de ter vencido o Borussia Dortmund dentro de casa. Vai enfrentar o Sporting. O Sporting sabe que precisa dessa vitória, né? Ou no mínimo, na verdade, um empate aqui
praticamente já classifica a equipe do Sport, né? Mas a vitória para o Sport é bem importante, até para não correr riscos aqui de ficar de fora da classificação, tá? Então o Sport precisa bastante. Uma derrota aqui para o Sport é eliminação praticamente, tá? Pode ser eliminado. Então o Sport precisa vencer, cara. O Sport precisa vencer esse jogo dentro de casa. É contra um adversário muito acessível pelo fato de estar jogando em casa. Mas também é um time que vem oscilando bastante nos últimos jogos, tá? Principalmente nessa Champions League, depois da saída do Rubem Amorim, caiu muito de produção. Essa cotação de 1,48 eu não gosto. Cara, 1,48 nesse jogo para mim é bem ruim, porque o Bolonha é um time que tem uma transição muito rápida. Então também é um jogo que eu acredito na vitória do Sport, mas é um jogo que eu vou levar para o live para poder pegar uma cotação melhor, pelo menos pagando 1,60 aqui, tá? Mas um mercado que eu gosto bastante para o pré-jogo, e já recomendo para vocês, é para o Sport ter mais escanteios no jogo, beleza? Só para você ter ideia, jogando em casa, o Sport nos últimos 10 jogos, em 8 ele teve mais cantos do que os seus adversários, tá? E dentro desses 10 jogos, tem jogos contra times grandes dentro de casa. Então, a média de escanteios marcados pela equipe do Sport é muito alta. Muito maior do que a equipe do Bolonha quando joga fora de casa, que tem uma média de 3 escanteios marcados por jogo, uma média bem baixa. Tá? Então, para o Sport marcar mais cantos nesse confronto, é uma bet que eu gosto, que eu fiz no pré-jogo, que eu recomendo para vocês. Beleza? Uma bet excelente por sinal. Aqui nós teremos também Leverkusen contra a equipe do Sparta Praga. A cotação está bem ruim para o Leverkusen, né, pagando 1,13, porque é um jogo bem importante para o Leverkusen, tá? Eles estão aqui na 8ª colocação com 13 pontos e precisa da vitória para permanecer nos primeiros 8 colocados. Como eu falei anteriormente, é muito importante estar entre os 8 primeiros, porque você tira um mata-mata, né, velho? Você não precisa jogar um mata-mata nas 16 avos, você já vai para oitavas de finais direto. Então é muito importante essa vitória do Leverkusen. Gosto do Leverkusen para vencer e para ter mais cantos, até porque vai enfrentar o Sparta Praga, que apesar de ter 4 pontos aqui, não tem mais chances de classificação, e é um time que sofreu 19 gols em 7 jogos, tá? Então olho nessa vitória em mais cantos. E também estarei de olho na vitória do Leverkusen no HT, no primeiro tempo. É porque aqui não vai mostrar odds, mas se essa cotação tiver pelo menos 1,55 para o Leverkusen ganhar o primeiro tempo do Sparta Praga, é uma bet que vale a pena, é uma bet que eu irei fazer, até porque a necessidade de vitória aqui é muito grande e a qualidade técnica individual do Leverkusen é muito, mas muito superior ao Sparta Praga, que só vai aí para cumprir tabela. Outro time que deve vencer no primeiro tempo é o Bayern de Munique, só que nós não temos cotações, tá? Não temos cotações para pré-jogo. Inclusive a vitória do Bayern de Munique no primeiro tempo está pagando 1,10 no pré-jogo, então o jeito é levar para o ao vivo. Acredito numa goleada do Bayern de Munique? Acredito. Tá? Acredito no atropelo do Bayern de Munique, até porque vai enfrentar o Slovan, que tem 0 pontos, com 24 gols sofridos em 7 jogos. Então, para o Bayern de Munique marcar pelo menos 2, 3 gols é bem interessante, né? E para ganhar o primeiro tempo. Só que, como eu falei, a cotação tá horrível, tá horrível. Um mercado que dá para você utilizar o handicap asiático, -1 para o Bayern de Munique no primeiro tempo. Isso significa o seguinte: se o Bayern de Munique ganhar por 1-0 o primeiro tempo, você tem reembolso. Se o Bayern de Munique ganhar por 2 gols, você tem green. Em caso de empate ou derrota do Bayern de Munique no primeiro tempo, você tem edge. Eu acredito que eles vão vencer o primeiro tempo. E aí, essa cotação do -1 no primeiro tempo está pagando 1,20. Aí já dá para você utilizar em alguma dupla, tá? Para subir uma odds. Então, isso aí você já dá para olhar com bons olhos. Outro jogo interessante que nós teremos é o Aston Villa contra o Celtic. Só para mostrar para vocês aqui, o Aston Villa está brigando, tá? Por esse G8. Tem um adversário acessível dentro de casa para poder buscar essa classificação. E o Celtic já está classificado, tá? E o Celtic vai ficar aqui, vai ficar nesse bolo aqui, beleza? Galera, o que é que eu tenho para falar do Aston Villa? Os últimos jogos do Aston Villa, eles têm oscilado bastante na temporada, né? Tava ganhando do West Ham, sofreu um empate, perdeu para o Mônaco, mas teve muita chance criada, tá? Nesse jogo. Empatou com o Arsenal depois de estar perdendo por 2-0. Aí venceu o Everton, venceu o West Ham pela FA Cup, venceu o Leicester, empatou com o Brighton, perdeu para o Newcastle, venceu o City, perdeu para o Nottingham Forest. É uma temporada que está oscilando bastante o Aston Villa, tá? Não tem conseguido emplacar uma sequência de vitórias muito grande. Inclusive, é um time que tem sofrido muitos gols. O que é que eu gosto desse jogo aqui, tá? A vitória do Aston Villa não é uma opção ruim, mas eu quero analisar esse jogo no ao vivo, inclusive
é um dos jogos que eu vou assistir, né, para buscar oportunidade no ao vivo. Eu sei que é muitos jogos ao mesmo tempo, mas, cara, a gente vai ter que se desdobrar, né? Eu vou estar assistindo, por exemplo, eu vou botar aqui nas minhas telas 6 jogos para poder assistir. Desses 6 jogos que eu vou assistir no ao vivo, que eu vou buscar cotação no ao vivo, vai ser o jogo do Aston Villa, vai ser o jogo do Sporting, do Borussia Dortmund e outros que eu vou falar aqui. O jogo do Leverkusen sem Bayern, como eu sei que vai ser contra equipes bem mais frágeis, eu não vou estar acompanhando no ao vivo, não vou estar assistindo no ao vivo. Eu vou estar acompanhando aqui, obviamente, no aplicativo, mas eu não vou estar assistindo o jogo porque não tem condições de assistir todos os 18 jogos, tá? Então, mas o Aston Villa é um dos jogos que eu vou estar assistindo, por quê? Porque eu vou estar de olho nessa possível vitória, né? Por mais que o Aston Villa seja superior, esteja jogando dentro de casa, o Celtic é uma equipe que contra-ataca bem, é um time que dá trabalho, tá? O over 1,5 eu vejo com bons olhos, mas como eu falei também, está pagando muito pouco. Eu estarei mesmo de olho nessa vitória do Aston Villa, porém no ao vivo, beleza? A cotação não está ruim de pré-jogo, tá? Eu vejo uma cotação muito boa, mas o fato aqui é porque o Aston Villa tem oscilado bastante na temporada. Visitantes favoritos que nós teremos vai ser o Real Madrid, jogando contra o Brest, e também o Atlético de Madrid jogando contra o Salzburgo. Galera, em relação ao Brest, né, o Brest está aqui, né, na 13ª colocação, já está classificado. Real Madrid também já está classificado. Esse jogo o Real Madrid estará sem o Vinícius Júnior, que está suspenso, tá? Mais uma vez o Vinícius Júnior suspenso. Mas o Brest é um time que vem se defendendo muito bem, sofreu apenas 8 gols na competição, tá? É uma defesa realmente muito boa, né, do Brest, ainda mais jogando dentro de casa. Não gosto dessa cotação do Real Madrid, né, principalmente contra um time que vai se defender muito, que vai jogar em bloco baixo. O Real Madrid costuma se dar melhor quando enfrenta equipes que saem para o jogo, tá? Que sai para o jogo e fornece contra-ataque para o Real Madrid. Não é o caso aqui desse confronto, tá? Não é o caso desse confronto, então acredito que o Real Madrid possa ter muitas dificuldades aqui nesse confronto. Pelo fato de jogar com bloco baixo, pelo fato de sentar com o Vinícius Júnior e pela grande fase que está vivendo, uma bet que eu gosto bastante aqui no jogo do Real Madrid é pro Mbappé dar 2 chutes no gol, tá? Dar 2 chutes no gol. Não estou dizendo que ele vai marcar, não estou dizendo que o Real Madrid vai ganhar, estou dizendo pro Mbappé dar 2 chutes no gol. Eu vejo com bons olhos esse mercado. Outro mercado que eu vejo com bons olhos, que eu estarei de olho no ao vivo, é pro Real Madrid cobrar mais escanteios no jogo, tá? É uma bet que eu estarei, sem sombra de dúvidas, de olho, porque o Real Madrid tem uma média muito alta de escanteios, coisa que o Brest não tem, justamente porque joga no estilo de jogo bem defensivo. Então, esses dois mercados que eu gosto bastante. Para o Real Madrid ter mais escanteios e para o Mbappé finalizar 2 vezes no gol. O Atlético de Madrid também acredito na vitória contra o Salzburg, né? O Salzburg é uma equipe que vai para cima, que não costuma mudar o seu estilo de jogo. Ele vai para cima dos adversários e fornece muito contra-ataque. Também já está desclassificado. O Atlético de Madrid precisa dessa vitória, né? Tá aqui para permanecer no G8. Mas o ponto aqui para mim é aguardar a escalação do Atlético de Madrid. Eu não sei qual a escalação que o Atlético de Madrid vai. Se vai entrar com time reserva, poupando para o jogo que terá pela La Liga, né, e precisa se recuperar na La Liga, ou se vai com o time titular aqui para poder brigar por uma posição maior, inclusive brigar até mesmo pela segunda colocação. Então é um jogo que me deixa muitas dúvidas em relação à escalação do Atlético de Madrid. Eu ainda não tenho essa confirmação no momento que eu estou gravando esse vídeo, por isso que eu vou levar esse jogo para o live. Inclusive, é um dos jogos que eu estarei assistindo, tem aqueles 6 jogos. O Atlético de Madrid é um dos jogos que eu, sem sombra de dúvidas, estarei assistindo para buscar uma cotação melhor nessa possível vitória, tá? Mercado de gols, eu selecionei aqui os jogos que são jogos importantes, né? O Barcelona vai enfrentar a Atalanta. Para o Barcelona, um empate é o que mais interessa aqui, porque empatando o jogo, o Barcelona vai para 19 pontos. E aí, com 19 pontos, dificilmente o Arsenal chegará, só se o Arsenal golear em seu jogo, né? Inclusive, é um jogo que eu deixei até para levar para o ao vivo, que eu não sei a escalação do Arsenal, mas o Arsenal precisaria aplicar uma goleada aqui para superar a equipe do Barcelona, tá? Então, para o Barcelona, o empate é bem interessante. O Barcelona precisa ficar na primeira ou na segunda colocação. Tanto faz, tá, galera? A primeira colocação e a segunda colocação, tanto faz, porque nas oitavas vai ser um sorteio e para ver em qual chave eles estarão, mas o primeiro colocado e o segundo só podem se enfrentar na final. Então, para o Barcelona é muito importante estar na segunda ou na primeira colocação. Eu vejo como favorito dentro de casa porque o Barcelona tem jogado muito bem os grandes jogos. Inclusive venceu todos, exceto o Atlético de Madrid. Mesmo assim, jogou muito bem, merecia a vitória. Era um jogo que, se você assistiu, você pôde ver que o Barcelona poderia ter ganhado aquele jogo de
4-1, tá? Mas acabou tomando a virada no último lance do jogo, né, pro Atlético de Madrid, tava 1-1 e tomou um gol no último lance. Mas em todos os grandes jogos o Barcelona vem jogando muito bem. Porém, a Atalanta é um time que contra-ataca muito bem, é um time que marca muitos gols, é um time que está brigando para estar no G8, né? Tem 18 gols marcados em 7 jogos, uma média muito alta. O Barcelona vem sofrendo muitos gols também. Por ser duas equipes que jogam bem abertas, eu gosto desse ambos marcam. Eu acredito que o ambos marcam seja a melhor opção aqui para Barcelona e Atalanta. Não descarto o gol no primeiro tempo também, que é bem interessante aqui, por ser duas equipes bem ofensivas, tá? O Stuttgart vai enfrentar o PSG. Cara, esse jogo é bem interessante porque o empate classifica as duas equipes. O empate classifica as duas equipes, cara. Então, assim, o empate aqui é muito interessante, tá? Muito, muito, muito interessante para os dois. E eu não duvido desse empate, por isso que eu deixei esse jogo para levar para o ao vivo. Coloquei aqui no mercado de gols porque eu estarei assistindo esse jogo no live, né? Estarei de olho no mercado de gols porque são duas equipes bem ofensivas. Só que, cara, esse jogo os caras podem levar no banho-maria aí, tá? Vamos fazer aquele combinado, eu não duvido disso, mas irmão, vamos empatar esse jogo aqui que a gente se classifica e tá tudo certo. Então vou levar para o vivo esse confronto, tá? Inter de Milão contra o Mônaco. Inter de Milão também é favorito, resta também a gente aguardar qual vai ser a escalação da Inter de Milão, que está brigando para estar aqui no G2, né? Então o Arsenal, Inter de Milão, os dois vão estar brigando por essa segunda colocação com o Barcelona, né? Por isso que eu coloquei aqui também no mercado de gols, mas é um jogo que eu vou estar levando para o live, beleza? Até porque o Mônaco também já está classificado, mas vai brigar para estar no G8, né? É bem interessante esse jogo para o Mônaco para estar no G8. Vou aguardar a escalação da Inter de Milão, mas gosto do gol da Inter, tá? Para mim é um bom mercado, e do over 1,5, tá? Porque o Mônaco é bem ofensivo, então esse over 1,5 eu vejo com valor para você combinar em uma dupla aí para você. Por isso que eu coloquei aqui no over gols, que eu estarei de olho. E o Milan é um time que, apesar de ser favorito, eu não confio no Milan, velho. O Milan vem vencendo os seus jogos com muita dificuldade mesmo. Inclusive no final de semana agora eu apostei na vitória do Milan. O Milan venceu por 3-2, mas fez dois gols, um nos 92 minutos e o outro gol nos 95, né? Tava perdendo até os 90 minutos, né? Até os 91 minutos. Às 92 empatou, nos 95 virou. Mas tem tido muita dificuldade o Milan de vencer seus jogos. Então é um time que eu não confio. Mas eu gosto do gol over goals, né? Até porque pro Dinamo de Zagreb é tudo ou nada, precisa vencer para buscar uma classificação. Se vencer o Milan, pode se classificar, tá? Pode se classificar, não estou dizendo que vai, mas pode se classificar se vencer o Milan, beleza? Dependendo dos outros resultados. Então, é um jogo que vale a pena estar de olho e o Milan vai brigar para se manter no G8, tá? Pode perder essa colocação no G8, então é um jogo muito importante para as duas equipes, mas a cotação está bem ruim, é para levar para o live. O City, eu botei aqui no mercado de escanteios, mas o City é favorito, tá, galera? O City tem um adversário direto, é uma final para o City contra o Clube Bruges. O Bruges, se empatar ou ganhar, se classifica e o City está eliminado. Então o City, só a vitória interessa. Se vencer, está classificado. Se empatar ou perder, está fora, tá? Então é uma final antecipada para o Manchester City. O Manchester City é superior, vai jogar em casa. Acredito nessa vitória, tá? Acredito no City para ter mais cantos, para ter mais finalizações em gols. Então outros mercados aqui alternativos que eu estou trazendo para você, mas são mercados excelentes para poder utilizar nesse jogo, para o City ganhar, ter mais cantos, ter mais finalizações e também para o Haaland dar pelo menos um chutinho ali no gol, tá? Combinando todas essas dicas que eu falei para você nesse jogo do City, vai estar pagando 1,50. E por que eu estou falando que o City vai ser superior em todos os aspectos? Porque é um cenário muito óbvio, né? O Clube Bruges vai jogar com as linhas baixas, buscando se defender, buscar um ou outro contra-ataque e o City pressionando o tempo todo. O City pressionando o tempo todo, jogando no campo do Bruges, a probabilidade de ter mais cantos é muito grande, mais finalizações, mais chute em gol. A probabilidade do Haaland de pelo menos dar uma finalização no gol é gigantesca, né? Porque ele vai ser procurado o tempo todo pelos seus companheiros. E eu acredito na vitória do City, tá? Então, por isso que todos esses mercados para mim é bem interessante. E jogos que eu deixei para levar para o ao vivo foi o jogo do Liverpool contra o PSV. A notícia que eu tenho aqui, o Liverpool vai jogar com o Sub-20, mais o Chiesa, né? O Fred Caldeira falou sobre esse jogo e disse que o Liverpool deve poupar, até porque tem um jogo muito difícil no meio da semana, no final de semana, contra o Bournemouth, que está muito bem jogando dentro de casa. Então, o Liverpool deve poupar, por isso que eu vou levar para o ao vivo, por isso que está com essa cotação tão alta. O Arsenal também, eu não sei até que ponto vai jogar com o time titular, porque o Arsenal está buscando essa segunda colocação
Mas o Arsenal enfrenta o City no domingo, tá? Então domingo tem Arsenal e City. Então é um jogo muito duro pro Arsenal, que ainda está buscando se manter na briga contra o Liverpool. É muito difícil, mas está buscando se manter na briga contra o Liverpool. Então eu não sei até que ponto o Arsenal vai com o time titular, né? Deve poupar muitos jogadores. Por isso que também tá essa cotação. Pro Girona é um jogo que não vale nada. Então é um jogo que eu vou levar pro live. Juventus e Benfica é um jogo onde, cara, esse favoritismo todo para a Juventus eu acho bem ruim, tá? A Juventus não vem jogando bem e é um time que empata bastante, É um dos times da Itália, se não me engano, é o segundo ou terceiro time na Itália, que mais saiu na frente e cedeu o empate ou tomou uma virada agora contra o Napoli. Então cede muito empate e é um jogo muito importante para o Benfica, tá? Muito importante para o Benfica. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, ó. Ó, para o Benfica, que está aqui com 10 pontos, eles precisam de no mínimo um empate, tá? No mínimo um empate. E ainda fica arriscado aqui, tá? Ainda pode ficar arriscado, porque se o Dinamo Zagreb, deixa eu ver, 18... Não, na verdade é só um empate mesmo. Um empate classifica o Benfica, tá? Um empate classifica o Benfica, a Juventus já está classificada. Mas a Juventus quer subir na tabela para evitar enfrentar um grande clube, beleza? Então é um jogo que eu também vou levar para o ao vivo, que eu não sei como é que vai estar essa Juventus. E sinceramente eu acho que o Juventus pode sofrer com esse Benfica, tá? E o outro jogo é o Lille contra o Feyenoord, ambos também já classificados. Pelo fato de estar classificado também vou trabalhar no ao vivo, porque não é um jogo tão interessante, tá? Espero ter te ajudado com cada um desses jogos. Se você gostou, compartilha com seu amigo. Deixa o like para esse vídeo ser entregue para mais pessoas e se inscreve no canal, que sempre eu tô vindo aqui trazendo análises completas para vocês, tá? Tamo junto!